Estamos de volta. Em julho é comemorado o aniversário de oficialização de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas Gerais. A revista Faço Parte desse mês traz a programação especial das celebrações. Mais informações no site do santuário. A revista está bem legal, mostrando todas as datas importantes. No Horizonte Debate de hoje, discutindo a questão da rejeição à homofobia e falar de leis e falar de amor, Douglas. Tivemos a oportunidade, no briefing conversávamos disso, de estarmos com duas figuras que são peças no legislativo, né, Douglas? Chave desse processo, né? Eu estive com o deputado Jair Bolsonaro em um programa de televisão, em um extenso programa de televisão, onde eu debati com ele não só a necessidade de falar sobre respeito ao homossexual, mas o respeito ao usuário de droga, respeito à mulher, que ele não tinha o direito de falar que a outra merece ser estuprada e por aí vai. Eu me lembro de uma parte da entrevista, assim, onde ele, antes das câmeras serem ligadas, muito agradável, mas na hora que a câmera ligou, ele se transformou naquele momento, me perguntando se eu era gay. Aí eu disse que não, que era casado. Aí ele quis, na minha resposta, simples, dizer que eu estava também sendo homofóbico. Quer dizer, não havia argumento nenhum, ele já sabia que ele encontraria uma parada dura para discutir direitos humanos e ele tenta desconstruir uma ideia sem nenhuma base, né? Assim, você teve com o pastor Marco Feliciano, com todo respeito, tanto ao Bolsonaro quanto ao Feliciano, como é que é pensar em amor quando você está de frente com figuras que encampam uma parte da sociedade? Como é que é pensar isso, Dom? Pensar que, primeiro, eles são ótimos atores, né? Sim. Porque no momento que eles dialogam num ambiente de uma forma e quando aparecem em frente às câmeras, eles se transformam em agentes destiladores de ódio. O Bolsonaro é uma pessoa muito agradável fora desse personagem. Tem, mas o Marco Feliciano também tem um debate fantástico, foda e muito agradável. Mas será que por que ele destila tanto ódio? Por que ele destila tanto a morte dos outros? Porque ele não fala que, eu não estou aqui para que o outro morra. Sim. Mas o discurso que ele faz de desconstrução do ser humano, de desconstrução daquele olhar de ser humano. Será que quando ele senta do lado de uma travesti, ele acha que se ele encostar nela, ele vai se tornar uma travesti? Ou se o espermatozoide dele vai ter uma forma de, quando ele tiver um filho, o filho vai nascer, uma mutação? Então, será que a pessoa é radioativa, que ele encostar, ele vai fazer com que todos os seus fiéis também vão se transformar em gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais? Então, assim, eu não sei até que ponto esses deputados que se colocam defensores do povo, defensores de uma parte do povo, né? Porque se no momento que eles fazem com que as mulheres têm que ser estupradas, as crianças negras têm que ser mortas, os LGBTs têm que ser exterminados, que dialogam com a bancada da bala para que o revólver, para que o armamento volte, para que as pessoas utilizem isso. Quando dialogam numa bancada da Bíblia, não desrespeitando a Bíblia, mas a forma com que foi dialogado, que pega os fundamentalistas religiosos, que destilam o ódio, não o amor, e fazem a bancada da bala, né? Quando pega a bala, a Bíblia e o boi, que faz com que os índios sejam mortos pelos latifundiários por causa de um pedaço de terra. Até que ponto a gente está dialogando com essas minorias que não são minorias em pessoas, mas são minorias em direitos. Então, por isso que a gente tem debatido muito a construção de políticas públicas e de leis que dialogam com essas populações. Porque eu não tenho como hoje desconstruir um ser humano somente pelo que ele é, somente pela cor, se ele é preto, se ele é mulher, se ele é LGBT, principalmente se for travesti e se for puta. Aí esse aí pecou a vida toda e não serve para dialogar em sociedade. Ele não acredita na palavra de Deus por esse processo. Tem uma coisa muito importante, porque a defesa comum é a defesa da família, né? Como se você fosse, por ser LGBT, você não pudesse ter família. Como se você, por ser LGBT, não tivesse acesso aos direitos. Por isso que quando eu falo que a gente está clamando é por ter acesso aos direitos e não por algo diferencial, porque quando você está criminalizando a homofobia, você não está dando um privilégio. Sofrer agressão
pela minha orientação sexual, não é um privilégio, não. Ter que saber se eu dou a mão pro meu namorado ou não na rua e o medo que eu fico, dependendo de quem tá chegando, eu tenho que tirar a mão. Olha que afeto simples é esse. Eu não tô falando de agarrar ninguém na rua. Tô falando de um afeto de você andar de mão dada e saber que isso pode ser motivo para alguém querer achar que pode me bater, achar que alguém... E que família é essa? E quando você vê, aí vê o Estatuto da Família, que é excludente, que não pega famílias monoparentais, que não pegam famílias homoafetivas, que não pegam outro tipo de famílias, e só considera a família mãe, pai e filhos. O que é isso? Ele está fazendo defesa das famílias, ele está fazendo uma defesa... Ou da família dele, né? E mesmo a família dele, porque também os históricos, se você for olhar, não são tão puros assim, nesse sentido, Por de conta dizer, da família tentacular, só assim, e de outros formatos. Tem né? vários formatos de família e todo mundo vive isso, assim. Então, Agora tem gente capaz e com afeto e amor para receber, por exemplo, essa família que tem o conflito, tem grupos que estão discutindo isso. A família que hoje, né, assim, nos assiste e que tem um filho que se assumiu agora recentemente, e isso trouxe muito sofrimento para o casal. Talvez era algo que já estava ali há muito tempo e a família não quis ver, ela não quis ver. Existe, a OAB tem esse tipo, os Celos tem... Sim. pode... Eu acredito que a primeira questão que tem que ser tratada nisso tudo é o próprio respeito ao ser humano, né? Então, que a família ela vai ter uma dificuldade para lidar, porque, na verdade, o que acontece é um desfazimento daquela construção de sonho que ele teve, né? Só que quando o filho chega para a mãe e fala, mãe, eu sou diferente do que você esperava que eu fosse, isso não quer dizer que ele está morrendo e nem que ele vai ser uma má pessoa. É só uma readaptação que ela tem que ter com relação ao filho dela e entender que o afeto dele não vai afetar em nada o seio familiar, o que ela vai sentir por ele, porque sendo homo, hétero, bi, não interessa. A vivência do filho não reflete diretamente na casa do pai, né? Eu costumo dizer que o que o filho faz com a pessoa que está do lado dele não interessa para a família, interessa que ele seja boa pessoa. Thiago Douglas, isso é um ponto importante de se debater, né? Tem uma coisa para dizer que você perguntou de grupos, por exemplo, aqui em Minas a gente tem o Mães pela Diversidade, que é um grupo de mães e pais que... Exatamente, tem filhos que são LGBTs e se reúnem, e uma parte muito interessante disso é que é o seguinte, às vezes lá no Celos mesmo, a gente recebe alguém que liga, que procura e que quer alguém para poder conversar e para poder entender. Uma primeira conversa que a gente tem que ter com uma mãe é dizer para ela assim, olha, você não errou, porque elas chegam pra gente com essa ideia de onde é que foi que eu errei, o que foi que eu errei? Você não errou? Sabe por quê? Porque seu filho não está errado, seu filho não está doente, seu filho não... Sabe? Não houve um erro na criação para que seu filho chegasse a esse ponto. Não houve algo que você fez que pudesse influenciar nisso. Na verdade, se você fez algo para tentar forçar ele a ser diferente, você pode ter gerado muita tristeza, sofrimento e expulsão. E aí as pessoas tentam suicídio. Porque quando a família não aceita, quando a família não acolhe, e aí eu tenho casos de mães que viram para os filhos e falam que preferiam ter abortado, que expulsam de casa, e essas pessoas tentam suicídio. Eu prefiro ter meu filho usuário de droga, prefiro meu filho bandido. Sim, prefiro você morto. E imagina escutar isso da sua mãe. É o gatilho, porque a mãe não consegue lidar com a condição, com a orientação sexual do filho. Isso se a gente pegar por um lado, né? Aí vem o lado da orientação sexual, que é o caso do gay, da lésbica, do caso, esse olhar que você consegue se esconder no armário durante muito tempo. Outra coisa é a discussão da travesti, da mulher transexual, do homem trans, que não consegue se esconder no armário porque aquele corpo não a pertence, não o pertence. Então, a transformação do corpo e a transformação com a sociedade, principalmente na família, a família tem muita dificuldade de aceitar a pessoa transexual. Isso a gente tem que dialogar e a sociedade também. Porque a travesti, ela só serve para estar na rua se prostituindo para a sociedade se satisfazer sexualmente. Mas para estar dentro de um seio familiar e construir a família já não serve. Então, como que a gente hoje tem como dialogar isso com a sociedade? Como dialogar com que as famílias entendam que aquilo lá faz parte do seu seio familiar? Hoje a gente tem alguns espaços no Estado, eu acho que a gente ainda está muito aquém do esperado para fazer esse debate. O movimento social é muito bem organizado para construir espaços de debate em relação às mães, os pais, de fazer essa construção.
a ideia de que a assistência social ela conseguisse fazer esse debate, o centro de referência, os CRAS, os CREAS, que são os centros de referência da assistência social, que são as casas de família, tinham que estar qualificados para receber e ajudar essa família a entender, porque hoje não tem equipamentos dos direitos humanos em toda a parte do estado de Minas Gerais. A gente tem hoje um núcleo de atendimento na Casa de Direitos Humanos, que fica ali na Avenida Amazonas 588, que é um espaço que as mães, os pais que têm dificuldade, as próprias pessoas LGBTs podem procurar esse espaço para dialogar e pedir uma ajuda, não só psicológica, mas assistencial, jurídica, do que precisar. Nós temos um centro de referência em Juiz de Fora, que é um espaço organizado para também estar recebendo o pessoal lá da região da Zona da Mata, e a gente quer construir outros centros no estado inteiro. São 17 que estão sendo propostos até o final do governo Pimentel, para a gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam à vontade, se sentirem à vontade se tiver alguma violação de direitos humanos. É importante isso que a gente está falando, porque você só vai sentir à vontade se você sentir que você faz parte, assim. E uma coisa muito importante é essa exclusão que a gente vive e que as famílias vivem. Esse exemplo que eu estou dando da mãe, o sentimento dela é assim: eu não conheço ninguém que é assim, ninguém na minha família é assim, será que eu que estou errado, será que eu que fiz isso? E aí que entra, por exemplo, e a gente, enquanto movimento social, e organiza a parada em BH, que é um momento mágico, assim, é um momento que você percebe de pertencimento a um grupo. E lá estão mães, estão pais, estão pessoas héteros que apoiam. E aí, a gente vai fazer isso agora no dia 17 e faz uma diferença para a família saber que ela não está sozinha, que não é só a família dela, que a gente faz parte de um grupo muito maior. Thiago, Jefferson, Douglas, obrigado por terem aceito o convite da TV Horizonte, da Rede Catedral. Podemos conversar sobre esse tema. Acho que isso é que é a beleza de saber respeitar. Podemos conversar sobre o tema. Ótimo. Amor, respeito. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!